A primeira delas que eu trago aqui é a Santa Hildegarda de Bingen. Ela é uma grande teóloga cristã, uma grande santa, doutora, foi proclamada doutora da igreja, a mais recente doutora da igreja proclamada. Na igreja católica aconteceu isso em 2012, né? Foi quando ela foi proclamada doutora. E ela teve contribuições em diversos campos do conhecimento, na medicina, na música, nas artes. Realmente ela foi assim um gênio, ela foi realmente um gênio. Né? E a visão que a gente tem, e a Santa Hildegarda parece que ela veio justamente parece que Deus a colocou no mundo, porque Deus sabia que dali a 400 anos as mulheres questionariam a existência de mulheres intelectuais na Idade Média. Né? Ela viveu ali na época de 1098 a 1179, ou seja, ali estava começando a Baixa Idade Média, né? Ainda não estava no auge. O auge seria o século XIV, de 1300 e pouco, 1200 e pouco, que foi a época de São Tomás de Aquino e tudo mais. Mas ali ela viveu um pouco anteriormente a essa época, e a contribuição que ela deu, inclusive na cerveja, né, a contribuição que ela deu na receita da cerveja como a gente conhece hoje, foram diversas as áreas do conhecimento. Existem conhecimentos de Santa Hildegarda, especialmente na medicina natural, na relação das ervas. Ela escreveu um tratado sobre isso, e o tratado que ela escreveu sobre medicina natural é o que há de mais avançado até hoje dentro da ciência da medicina natural. Para vocês terem noção, algo que foi escrito quase 1000 anos atrás, né? Ela é de 1098, ela nasceu em 1098, né? 900 anos atrás, é algo que até hoje a ciência ainda está redescobrindo. O tempo passa e a ciência redescobre algumas coisas que ela escreveu, porque ela realmente entendia o corpo humano como um todo, a relação entre cada órgão, né? Não era algo tão especificista como hoje é, né? Tão especialista como hoje é. A gente tem um médico do fígado, um médico do coração, e não tem aquela relação entre uma coisa e outra. E a medicina da Santa Hildegarda era algo mais generalista, né? Como era antigamente. Enfim, ela teve uma contribuição tremenda, absurda a contribuição dela. E ela, novamente, questionando essa ideia de que as mulheres não podiam ser intelectuais na Idade Média, ela era convidada pelo Papa para dar conferências. Né? As pessoas sabiam, e ela era muito conhecida pela sua capacidade retórica, pela sua aptidão para proferir belos discursos, sermões, né, inspiradores. E ela, então, era convidada pelo Papa e dava lá suas conferências para 1000 pessoas, 2000 pessoas que ficavam assistindo a ela, quer dizer, uma mulher falar, né? E as conferências dela eram tão famosas que tinham sempre alguém que escrevia aquilo que ela falava e voltava a espalhar na sociedade, e aquilo fazia um sucesso tremendo. Então, realmente, Santa Hildegarda é um grande exemplo de intelectual na época da Idade Média, que vem justamente para mostrar que não era bem assim, né? Como a gente ouve falar sobre a Idade Média, essa questão de ser a Idade das Trevas. As mulheres tinham, sim, acesso à educação, só que, como eu expliquei de forma um pouco superficial, né, na questão do trabalho, assim como o trabalho sempre foi visto como uma necessidade, como aquilo que deve ser desempenhado por aqueles que precisam trazer sustento para o lar, o estudo também era visto como uma necessidade. Então, só estudava quem, na verdade, o estudo era visto praticamente como um privilégio. Só estudavam aqueles que eram de famílias mais abastadas e que tinham uma aptidão para a filosofia, uma aptidão para a contemplação, né? As pessoas que eram mais pobres e tinham essa inclinação, essa facilidade, digamos assim, para a vida intelectual, poderiam conseguir, de alguma forma, esse acesso entrando para a igreja. Então, a Igreja Católica era, de certo modo, responsável por uma ascensão social ali entre alguns membros, né? Aqueles que tinham essa aptidão, essa vocação para a vida monástica e para a vida intelectual. E, basicamente, quem se dedicava a essa questão de estudos eram aqueles que viviam aquela vida contemplativa, porque o estudo, até então, sempre esteve muito ligado à questão de contemplação. Né? Hoje, a gente não se fala mais em contemplação, pelo contrário, né? As escolas são aí um caminhão de assuntos que são jogados em cima dos alunos, e eles não têm tempo de meditar sobre aqueles assuntos para ver se aquele conteúdo, se aquela verdade ali de fato é verdade, né? De fato coaduna com a realidade. Eles não têm esse tempo de meditação e contemplação. Né? Com o passar do tempo, isso foi se perdendo.
Mas até então, o estudo sempre esteve diretamente atrelado a esse tempo de meditação para refletir se aquele conhecimento reflete, né, combina com a realidade e se de fato ele é verdadeiro. Então, quem se dedicava a isso eram justamente aqueles que viviam a vida do monástica e que viviam uma vida de experiência contemplativa. Então, feita essa observação, né, sobre a vida de Santa Hildegarda, ela é uma santa que realmente vale a pena vocês conhecerem. Eu recomendo o livro da Biblioteca Católica, que é, na verdade, um livro escrito pela Regina Pernod sobre a Santa Hildegarda. Você também consegue o acesso a esse livro em PDF, porque é um livro que vai justamente falar sobre a contribuição de Santa Hildegarda. Eu não falei sobre a contribuição dela na música, né? Ela escreveu aí livros que você... composições musicais belíssimas, belíssimas mesmo. Parece coisa dos anjos que estão cantando ali. Vocês conseguem ouvir no YouTube. Vocês colocam Santa Hildegarda música, que vocês conseguem ouvir algumas das músicas que ela compôs. Ela também teve várias experiências místicas e a partir dessas experiências místicas que ela tinha, essas visões, né, ela escreveu um livro onde ela também fala sobre essas visões. Nesse caso, não recomendo tanto que você leia, porque é algo que precisa ter um bom conhecimento bíblico, né, um bom conhecimento da igreja, principalmente a parte de Apocalipse, para que você consiga compreender, porque são coisas bem aleatórias, assim, porque são visões místicas, né? Mas, assim, conheçam a história da música dela, conheçam a contribuição musical dela, a contribuição medicinal dela. Vocês certamente vão ver com outros olhos essas mulheres aí da Idade Média.